A gente se conheceu, né? Eu indo para a igreja que hoje em dia a gente congrega, né? É uma história meio que engraçada, né? Mas a gente se conheceu e com isso a gente foi conversando até que a gente começou a namorar. Só que nesse namoro a gente acabou caindo e isso incomodava muita gente, do tanto da gente ter terminado umas 2 ou 3 vezes, porque incomodava a gente, querer estar com Deus, mas queria estar junto ao mesmo tempo, porque infelizmente a carne ela é fraca. Então a gente tem que pedir muito a Deus, né, força para qualquer coisa, mas principalmente quando você entra no relacionamento, para você saber se é a pessoa certa, para você saber se você está no relacionamento com Deus, que tenha Deus ali, né? E a gente, quando a gente voltou, a gente orava muito, né? Ele lá, eu aqui, falando, Deus, se for pra gente se manter junto, o Senhor nos dá condições, né? Porque a gente não tinha, apesar de trabalhar, a gente não tinha condições de nada. E eu orando, a gente perto de falando, amor, vamos se casar, mas como que a gente vai fazer isso? A gente não tem dinheiro para comprar uma casa. E a gente não queria morar de aluguel, a gente queria comprar uma casa. Até que uma mãe de uma amiga minha chegou e começou a mostrar uma casa. Aí eu mandei foto pra ele e tá, vamos ver. Aí ele foi, a casa ela queria 60 mil, pelo menos metade de entrada. Metade de 30 mil de entrada. Eu falei, como é que a gente vai arrumar 30 mil de entrada? Aí eu falando com Deus, ele falando com Deus o que a gente ia fazer. Até que ela mesmo chegou e falou, Diana, vem aqui em casa. Ela chegou, ela falou, eu conversei com meu esposo e a gente quer ver quanto de parcela vocês conseguem dar. Aí eu falei, tia, eu vou conversar com o Sandra. A gente conversou, a gente consegue pagar 1.000 de entrada todo mês. Até que ela falou, então a gente faz 60 de 1.000. E hoje em dia, a gente, graças a Deus, a gente está nessa casa, né? A gente, antes mesmo da gente casar, a gente errou, porque a gente acabou indo morar junto, mesmo não estando já casado. A gente falou, agora a gente Deus abençoou a nossa casa, agora a gente não tem mais pra onde correr. A gente pegou os papéis, assinou o quanto antes, né? E casamos em outubro, a gente foi pra casa ele foi em junho, eu fui em julho e em outubro a gente casou, né? Porque demorava um pouquinho, a gente casou e graças a Deus agora tá vindo mais um pra família, né? Como a gente estava falando do amor de Deus, aí que a gente vê o amor de Deus pra gente, né? E mesmo pelos nossos erros, o amor dele é incondicionalmente e, pô, nos abençoa, nos acolhe pelos nossos erros. Mas, claro que sempre vai ter consequências, né? Porque a gente vai errar e Deus vai nos abraçar mesmo assim e que nunca vai ter consequência, vai ter, pode ter certeza. E hoje acontece, passa por consequências que lá atrás, talvez se eu tivesse escutado mais minha mãe, meu pai, a família, não teria passado o que eu estou passando agora, mas são consequências que a gente deve saber e colocar no teu psicológico e saber sustentar, entendeu? Por nossos erros, mas sempre se colocar de pé, entendeu? Uma parte de todo esse tempo, ela falou da casa, mas aconteceu algo para a gente comprar essa casa. E aconteceu um problema meu familiar e eu estava sem casa para morar. Eu fiz só uma oração a Deus. Eu falei, Deus, hoje eu não tenho casa para morar. Eu estava dando no quartel, eu saí, acabei meu expediente e saí. Eu falei, Deus, hoje eu não tenho um lugar para dormir. Então, eu morei com a minha avó, sendo que já tinha outra pessoa morando com a minha avó e não dava para ir com a minha avó. E lá, antes de eu sair do quartel, eu falei isso. E quando eu cheguei aqui, ela me deu a notícia que a mulher da casa tinha mandado mensagem para ela, falando que ia entregar a casa da chave no mesmo dia. E nesse mesmo dia, eu já consegui dormir na casa, porque
a casa já era imobiliada, já tinha todos os móveis, tinha tudo dentro da casa, entendeu? Então a gente vê o amor de Deus sempre incondicionalmente ocorrendo, não dá para explicar o amor dele por nós, entendeu? Mas, apesar disso tudo, sempre tem consequências. Mas não é porque está tendo consequências boas e ruins que a gente deve se afastar. E momentos eu tive isso nesse longo período, eu me afastei da presença de Deus. Hoje eu estou voltando, como eu falei para minha sogra, eu também já dava muito agora, estou voltando agora para Jesus de volta. E eu fui levita, fiquei quase 2 anos, já sou desde o berço, mas fiquei 2 anos praticamente no Ministério de Louvor. Hoje eu estou no dom, estava no mundo, afastado, estou voltando para fazer a obra novamente, a qual eu fazia. E pelo meu exemplo lá atrás, acho que eu sempre persevero, porque hoje eu entro dentro de uma igreja e, poxa, eu vejo todos os músicos aonde que eu queria estar, o lugar onde que eu amo estar, e eu olho e falo, poxa, hoje eu não posso fazer o que eu vou fazer, porque não adianta a gente querer seguir no altar de qualquer jeito, entendeu? Tem que dar certo, porque altar não é qualquer coisa, é coisa séria, entendeu? Eu estava em cima do altar no erro, eu desci, não foi ninguém que morreu descer, eu desci por conta própria. E a gente às vezes tem que estar no erro, não é querer se esconder, mas sempre procurar sentar, e eu procurei sentar, entendeu? Só isso que eu quero falar. Só isso nada. Fala da ansiedade, que a tua mãe me ligando, Márcia, vamos orar, vamos jejuar, pela madrugada. Eu tive problemas de ansiedade, eu fui parar no hospital, algo... Posso falar? Posso falar? A mãe dele me ligando direto, Márcia, vamos orar, meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. Ele passava mal, né? Corria para o hospital, o médico não sabia direito o que ele tinha, tá? Ficava sem respirar, não é isso, Sônia? E aí chegava em casa, passava mal de novo e corre para lá e a mãe dele, a família inteira tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. E aí eu fui orar, ela, vamos orar, eu fui orar. E eu orando no quarto, aí Deus falou, ele não tem nada. Eu até falei para ele, né, que Deus falou comigo, aí eu falei, Diana, me leva lá na casa do Sami, porque eu vou falar para o que é. Aí cheguei lá, eu falei, Sami, Deus falou que tu não tem nada, e eu fico até orgulhosa de saber que Deus está falando que você está tendo ataque de ansiedade, porque você quer casar com a minha filha e você não sabe como é que você vai comprar uma casa, como é que você vai comprar um fogão, como é que você vai comprar uma geladeira. Eu fico orgulhosa, mas Deus manda te dizer que Ele está providenciando tudo. Foi quando veio essa casa, gente, que veio com geladeira, televisão, né? Só não veio com cama. Deus tem propósito, né, pastor? Né? Aí vem até com aquele negócio que eu falei, Airfly. Pô, ó, todo mundo sabe falar, né? Vi liquidificador, né? Tinha umas garrafas de bebida, porque o tentador deixa, né? Aí ela pegou, jogou, devolveu, né? Jogou fora. Né? Aí agora imagina, uma casa, eles queriam uma casa. Deus veio com uma casa simples, mas que eles pagam como se fosse um aluguel, R$1.000. E eu até falei, gente, essa mulher não é cristã. Olha como é que Deus toca numa pessoa. Porque se você continua pagando R$1.000 todo mês, em menos de 2 anos esse dinheiro está desvalorizado. Ela praticamente deu, né? E eu tinha falado com eles, tenta namorar, que é uma coisa que eles até me perguntaram, a gente fala ou não fala? Eu falei, a gente tem que falar dos nossos erros para que o outro não caia no buraco. Por isso, eles estão se abrindo aqui que eles erraram, para que vocês não errem, porque foi muito sério. Porque eu orando, eu falei, tenta levar esse namoro da melhor maneira possível. Eu sei que parece careta, parece coisa de crente, né? De habitolado, mas quando eu caio em fornicação, eu abro uma porta no mundo espiritual para trabalhar na minha vida sentimental, né? E quando eles caíram, o que aconteceu, Diana? Fala aí o que aconteceu. E fora que também, quando a gente conseguiu a casa, assim, nos papéis, faltava uns dias, um mês e pouquinho pra gente casar. Eu fiquei doente, né, que é o que eu falei, que eu fiquei internada. Aí eu tava, quando eu saí da internação, ainda tava no período de estar em casa, de não poder sair, e a data já estava marcada, casamento. Eu falei, meu Deus, se for da sua vontade, o Senhor vai me dar forças para eu ir, e eu vou ir. Quem fez
foto depois e falo assim, gente, essa menina não tá doente. Eu tava lá rindo, mas só Deus sabe que eu tava sentindo falta de ar, sentindo dor. No mesmo dia do casamento mesmo, eu tinha consulta marcada pra ir, entendeu? Então... Na verdade, ela está tentando simplificar uma surra que a tia dela vinha lá de Olaria dar, porque ela deveria estar internada, porque um pulmão dela estava tomado de água, né? E o outro enchendo. Quando casou, o que o médico falou? Que a água estava secando de pouco. A água, que conforme estava invadindo já o outro pulmão, aí a gente nervoso, né? Porque a gente é espiritual, mas a gente é mãe. Diana, tu tinha que estar internada. Ela, não, mãe, se eu não casar agora, vão jogar lá para frente, eu preciso casar, né? E ela foi, então é o que ela está falando. Quem vê ela linda, maravilhosa na foto, não sabe que o pulmão dela está cheio de água e já está tomando outro. Sendo que eu já perdi uma filha com, né, com o mesmo problema no pulmão. Então imagina como é que estava a minha cabecinha. E aí ela foi, né? Quando casou, foi no médico, aí bateu uma chapa e o médico falou que a água começou a secar naturalmente, né? E tá aí, ó, não passou por nenhuma cirurgia, só tomou uma drenagem na época, né? Mas depois que casou, a água veio secando, saiu de um pulmão do outro. Então, e já está esperando o neném. Eu pedi a eles para que desse esse testemunho, eles até perguntaram, a gente fala ou não fala? Eu costumo pregar, eu falo onde eu errei, porque assim, a pessoa vê, como eles falaram, a gente abre um precedente no mundo espiritual que vem trazendo para a nossa vida. Veja, do nada, o pulmão dela, do nada, começou a encher d'água, o outro, né? O médico dela, o patrão dela até falou uma coisa engraçada, o que ele falava? Muito engraçado, o que ele falava quando ele viu a tua foto do casamento? E aí, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida de alguma coisa? Só repete a idade de vocês, por favor, que eu não peguei. 19 anos. Tu? Tá arrependido de ter casado jovem? Tá arrependido de ter casado jovem? Eu costumo dizer que eles são o casal mais bonito da minha família. A gente briga muito, mas... Não, brigar vai brigar mesmo. Faz parte. Faz parte. Porque um quer azul, o outro quer amarelo. É igual o João, quer tomar café às 4h30 da manhã, gente. Viu? Pelo amor de Deus. Viu? Vai gerar briga, querido. Tá louco? Amém? Doeu? Não. Amém. Vamos bater palma para Jesus, gente.